Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre o futuro de Maicon, que não deve ser no Corinthians. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras e a chance de Vila Sante, jogador do Grêmio, pintar no Verdão. Tem um grupo importante dentro do Flamengo que é contra a renovação de contrato de Gabigol, você vai entender melhor essa história. Bora falar também sobre PH, o Paulo Henrique, que pertence ao Atlético e está emprestado ao Vasco. Como é que essa negociação ficaria para 2024? Falam ainda sobre Eduardo Cudê, sobre a vitória do Santos, as últimas do mercado, bastidores, transferências e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e, se puder, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, casa 100% confiável que permite a você apostar enquanto assiste ao seu time do coração. Dá para apostar em basquete, vôlei, esportes, tênis, NBA, enfim, o que você quiser. Em relação ao futebol, todos os campeonatos nacionais e internacionais estou mostrando na tela, jogos desse sábado. Quero começar falando sobre Fortaleza e LDU, a final da Sul-Americana. Estou acreditando na vitória do Fortaleza e gostei da cotação a R$ 2,01. Vou apostar R$ 100 se o Fortaleza for campeão. Durante os 90 minutos voltam R$ 201. Tem também pelo Campeonato Brasileiro Palmeiras e Bahia, vou de Palmeiras. América e Grêmio, vou de empate. Atlético Mineiro e Fluminense, vou de Galo. Para participar na Win é super simples. Você vai pegar o link que está no comentário fixo, vai clicar lá e usando o cupom NICOLAFUT500, tudo maiúsculo como eu estou mostrando na tela, você vai ter direito ao maior bônus do mercado, 500%. Deposita R$ 100 e ganha mais 500 de bônus, não vai desperdiçar essa chance. Combinado? Boa sorte para você na Win. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação não é boa para o vascaíno. O time perdeu em casa por 2-1 para o Internacional, segunda derrota seguida, já havia perdido também para o Flamengo e se afundou na zona do rebaixamento, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Hoje o Vasco aparece com 68% de chances de cair. Um pouquinho acima do Vasco aparece o Goiás com 53% de chances. O Santos diminuiu bem sua condição de rebaixado para 34%. Tem ainda o Bahia com 16% de chances. Bora falar sobre o São Paulo, que vai bem dentro de casa, mas é uma negação fora de casa no Brasileirão. O grande problema é que dos 9 jogos que ainda restam, São Paulo faz mais 5 na condição de visitante. Alguns deles bem difíceis, como o próximo domingo na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Além de pegar o Furacão, o São Paulo ainda tem confrontos contra o Fluminense, Santos, Bahia e Atlético Mineiro. Bora falar agora sobre a Série B. O ABC é o primeiro time rebaixado matematicamente da segunda para a terceira divisão do Campeonato Nacional. A equipe potiguar tem só 21 pontos conquistados e matematicamente não consegue mais deixar o Z4. Só 3 vitórias depois de 34 rodadas, campanha para se esquecer. Bora falar agora sobre o Santos, que venceu de forma fundamental o Curitiba por 2-1, mas eu queria me ater a Joaquim. O zagueiro, comprado por 3 milhões de euros junto ao Cuiabá, foi o autor do primeiro gol na vitória por 2-1. Marcos Leonardo completou o placar e o Joaquim, que fez o gol e foi muito bem em campo, estava sendo observado na Vila Belmiro por representantes do Krasnodar. Conversei com um dos empresários do Joaquim e ele contou que o Krasnodar e o Torino devem apresentar nos próximos dias uma oferta de 8 milhões de euros. O Santos é dono de 60% dos direitos econômicos, comprou por 3, vai ter a chance de faturar bastante alto. Só para arrematar, ainda sobre o Santos, com a vitória o Peixe deixou a zona do rebaixamento, 33 pontos conquistados, 31 do Goiás, 30 do Vasco. É a recuperação do Santos depois daquele 7-1 contra o Internacional, derrota acachapante. E a saideira sobre o Peixe, o Neymar postou uma foto da filha, a Mavi, com a camisa 10 do Santos, deixando bem claro que segue sendo torcedor do Peixe. Bora falar agora sobre o Internacional. Eduardo Cudê, o técnico que não tem bom aproveitamento no Brasileiro, mas quase colocou o Internacional na final da Libertadores. Foi perguntado depois da vitória do Inter por 2-1 contra o Vasco, nessa quinta em São Januário, se dá para cravar que ele fica para a próxima temporada. Cudê preferiu sair pela tangente, disse estar feliz no Internacional, com as condições de trabalho, com o elenco, com o apoio da diretoria, mas não cravou sua permanência.
Vale a lembrança de que o Inter passa por eleições no fim do ano. A partir do dia 7 de novembro a gente já tem o primeiro turno da votação no Conselho Deliberativo. Depois os sócios torcedores é quem decidem se o Alessandro Barcelos vai ter direito a mais 3 anos de mandato, é o atual presidente, ou se o Roberto Melo, que é candidato de oposição, é quem vence o pleito. Só para contextualizar, é importante lembrar que tanto o Barcelos quanto o Melo já asseguraram que, se depender deles, o vencedor da eleição vai querer a permanência de Eduardo Cudê. Bom técnico argentino, ele é meio esquentadinho, às vezes troca os pés pelas mãos, mas faz de fato bom trabalho. Hora de falar sobre PH ou também Paulo Henrique, como queiram, lateral direito que pertence ao Atlético Mineiro e está emprestado ao Vasco. Não vinha jogando no Vasco até que o Ramon Dias foi contratado e transformou o jogador de 27 anos em titular e peça importante. Em uma das lives vocês me perguntaram se existia alguma chance de o Vasco comprar o atleta e quanto custaria. Levei essa pergunta para um dirigente do Galo e a resposta foi de que o empréstimo, que se encerra em dezembro, não tem opção de compra com valor fixado. Não há obrigação e também não há um valor definido. A pessoa do Galo com quem conversei respondeu da seguinte maneira, abre aspas, se o Vasco quiser comprar, terá que negociar conosco, fecha aspas. Uma curiosidade, o PH pode até voltar para o Atlético na próxima temporada, levando em consideração que Mariano e Saravia, os dois mais veteranos, têm contrato com o Atlético até 31 de dezembro e o Galo já disse que vai tomar decisão sobre a renovação ou não desses dois jogadores um pouquinho mais para frente. Muita coisa para ser definida ainda em relação ao Atlético, se o Rodrigo Caetano fica como diretor de futebol, se o Felipão segue como técnico, enfim, essas coisas serão resolvidas um pouquinho mais para frente. Só para arrematar sobre o Atlético, contei para vocês no vídeo de ontem que o Mercado Livre é um candidato a se tornar patrocinador na camisa do Galo para a próxima temporada, ficaria nas costas no lugar do banco BMG. Isso não significa que o BMG deixaria a camisa do Galo, ele seria alterado, ele seria levado a uma propriedade de um pouquinho menor valor, tá bom? Bora falar agora sobre Gabigol. Já contei para vocês que Gabigol e Flamengo acertaram a prorrogação do contrato. Até 2028 o vínculo atual se encerrava em dezembro do ano que vem para não correr o risco de perder o jogador de graça. O Flamengo fez um esforço, decidiu aumentar o salário do Gabigol, que passará a ser o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, acima de Luizito Soares com 2 milhões e 200 mil por mês no Grêmio e acima de Dudu com 2 milhões e 100 mil no Palmeiras. Mas queria destacar que enquanto esse anúncio público da renovação não é feito, há uma pressão interna dentro do Flamengo para que o Gabigol não tenha esse contrato renovado. Um grupo político formado por conselheiros da Fla-Fut defende que o Flamengo não renove o contrato do Gabigol para além do mandato de Rodolfo Landim. E aí não tem sentido nenhum você renovar, levando em consideração que o mandato do Landim se encerra em dezembro de 2024 e o contrato atual do Gabigol já se encerra também no mesmo período. Os conselheiros alegam que o Gabigol não está rendendo bem e que uma prorrogação até 2028, como já está acertado, seria um enorme prejuízo para as próximas gestões, especialmente com valores acima de 2 milhões de reais mensais. O pessoal desse Fla-Fut, desse grupo, ainda completa que se for para renovar com o Gabigol, ele deveria ter salários revistos. Ou seja, os caras queriam que o Gabigol aceitasse uma redução nos seus vencimentos. Que a fase do Gabigol não é boa, é verdade, tem sido reserva do Pedro, mas tem serviços prestados durante os últimos tempos, já se mostrou ser um cara extremamente decisivo e deixar para renovar o contrato na próxima temporada ou sugerir uma redução salarial do Gabigol indica, isso só pode ser ideia de pessoas que acompanham pouco futebol, não faz o menor sentido. O Flamengo gastou 96 milhões de reais com o Gabigol. Se não renova o contrato dele agora, vai correr enorme risco de ver o Gabigol assinar um pré-contrato com qualquer clube brasileiro ou do exterior na metade do ano que vem para sair de graça, causando aí sim um enorme prejuízo. Bora falar agora sobre o Palmeiras e também sobre o Grêmio. Vem do Sul a informação de que Vila Sante, volante titular do Grêmio e da seleção paraguaia, recusou a primeira proposta de renovação do tricolor gaúcho. Vínculo se encerra em dezembro de 2024, satisfeito com o atual momento de titular do Vila Sante, o Grêmio já propôs um aumento salarial e a extensão do contrato. Vila Sante disse não a essa oferta e lá no Sul tem muito repórter afirmando que essa notícia animou o Palmeiras. O Palmeiras monitora a situação do Vila Sante já há algum tempo. Ele tem o mesmo empresário do Gustavo Gomes,
do que poderia ser até um facilitador. Gustavo Gomes, que é parceiro do Vila Sante na seleção paraguai, teria sugerido o nome do atleta para o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras busca um volante há bastante tempo. É importante lembrar que o Palmeiras já tem um volante acertado para a próxima temporada, trata-se de Aníbal Moreno, mas não dá para descartar que o Vila Sante seja uma alternativa para o Verdão em 2025. Assim que acabar o contrato do Vila Sante, se ele não renovar com o Grêmio, pode chegar de graça ao Allianz Parque e a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, não do ano que vem, do outro ano. Vila Sante, que completou recentemente 100 partidas com a camisa do Grêmio, até recebeu uma placa. Nessa temporada, 41 jogos, 6 gols e 5 assistências. E você, torcedor alviverde, já se satisfaz com o Aníbal Moreno? Acho que vale a pena também fazer uma investida em relação ao Vila Sante. Bora fechar o vídeo para falar sobre o futuro de Maicon, volante de 27 anos de idade, pertence ao Shakhtar Donetsk, quem está emprestado ao Corinthians até 31 de dezembro, tem crescido de produção nos últimos dias e virou homem de confiança de Mano Menezes no meio-campo alvinegro. A grande pergunta é, o Maicon fica para a próxima temporada ou não? Shakhtar já deixou bem claro que um novo empréstimo está completamente descartado. O Corinthians conseguiu ter o Maicon nessa temporada e na passada sem precisar comprá-lo. Para o ano que vem, a única chance de saída do Shakhtar Donetsk é diante de uma negociação em definitivo. E a pedida do Shakhtar vai gerar entre 4 e 5 milhões de euros. Eu conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa próxima ao Maicon e eu vi o seguinte, abre aspas, o Maicon está feliz no Brasil assim como toda a família, mas a Europa virá com certeza em cima dele para comprá-lo em 2024. Diante dessa concorrência e da pedida alta, que pode chegar até 5 milhões de euros, estou para te dizer que hoje o mais natural é que o Maicon não fique no timão para o próximo ano, sendo vendido pelo Shakhtar para um clube europeu. E você, o que pensa sobre a ausência do Maicon? Vai fazer falta? Use o espaço para comentário, não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos de tarde com mais um vídeo, tem live a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!